Bom dia, amadinhos. Bom dia. Bom dia, amadinha. Bom dia, professora. Bom dia, igreja. Bom dia. Um bom dia pro pessoal de casa, né? É verdade. Seja bem-vindo à nossa família, à nossa casa. Que bom que hoje você acordou e você acordou para buscar o Senhor. Amém. Já pensou? As pessoas aí, Jennifer, algumas acordam para praticar a maldade. Nós acordamos para praticar o bem, para fazer avançar o reino de Deus. Amém. Que bom que nós fazemos parte deste grupo. Que alegria tê-lo aqui. E agora nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor e nós iremos orar, pedir a bênção dele e louvar o nome dele, não é isso? Sim, vamos orar então? Bondoso Deus, louvamos o Teu nome porque o Senhor mais uma vez nos trouxe na Tua presença, Senhor, para que aprendemos contigo, Deus. Que o Senhor fale em nossos corações, que o Senhor esteja, ó Deus, com aqueles que estão em casa assistindo esse vídeo, que o Senhor possa tocar profundamente, Senhor, em cada ferida, em cada detalhe da vida dessa pessoa, Senhor. Que o Senhor possa vir a transformar a nossa vida, Senhor. Que o Senhor também possa abençoar o dia de hoje, que seja um dia de vitória e de cura, Senhor, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, que esse vídeo possa alcançar todos aqueles, ó Pai, que necessitam ouvir a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E como é que é a vida daqueles que praticam o bem? É muito boa a vida do cristão, né, professora? Porque está cheio de perdão, poder e paz. E é sobre isso que vamos louvar o nome do nosso Deus. Com o hino de número 142, Perdão, Poder e Paz. Amém. Fizemos vida, te busquemos, pois a Deus, colhendo as bênçãos com prazer, que em seu amor nos deu. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a paz. De prazer, a Ele demos glórias e honras mil. O Espírito Divino em mim me livra de pecar. Em Sua graça quero assim perdidos alcançar. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. A Ele demos glórias e honras mil. Só é possível pela fé tais bênçãos receber. Por Cristo Pai concede o reino ao que crê. A perdão, poder e paz, e graça e luz, e amor gentil, em Cristo a fonte de prazer. Como é que você se sente depois de ter louvado ao Senhor, rendendo honras e glórias mil a Jesus, né? É verdade. O nosso coração fica mais feliz. Se você já acordou feliz, eu tenho certeza que agora você está muito mais feliz. Porque nós estamos, né? É verdade, professora. Sempre estou feliz. É verdade. Você está sempre sorrindo. É verdade. O que você tem? Você tem Cristo, né, no coração? É verdade, eu tenho Cristo. Muito bem. E eu fico ainda mais feliz quando nós vamos recitar o verso. Opa!
Olha, é um desafio, né? E também é gostoso de fazer isso. É né? verdade. Quando nós gravamos e começamos a recitar assim, enquanto a gente está trabalhando, é muito bom, né? É. E como hoje é sexta, eu tenho certeza que você aí de casa já decorou, porque você é disciplinado, você gosta de fazer as coisas assim bem certinho, não é? Que nem a gente, né? A gente também já decorou o texto da palavra do Senhor. Amém. E nós vamos recitar sem Bíblia. Olha só o desafio. É um desafio, mas é possível. E qual é o texto mesmo? Está lá em Jó 19, do 25 ao 27. Então vamos no 3. 1, 2, 3. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Que esperança, né? É verdade. Glorioso esse texto, né? Que seja essa a sua esperança. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém. E nesse momento tão especial, o que será que vai acontecer? O estudo da palavra de Deus, que Amém. nos traz tanta esperança, né? Que Deus possa te abençoar. Amém. Bom dia, vocês que estão em casa. Vocês devem ter ouvido este bom dia bem alto. É porque nossa casa, que é a casa de vocês também, está hoje recheada de gente bonita, está cheia de gente boa. Eu quero dizer para vocês que eu vinha falando esses dias todos que nesta quarta-feira nós teríamos aqui os nossos missionários do campo. Essa casa já formou mais de 156 missionários e hoje nós temos uma representação deste povo, os que permaneceram lá, os que lutaram contra os amalequitas, aqueles que ficaram com a cabeça erguida, os levitas do Senhor, que estão dando conta do trabalho de Deus e fizeram a coisa funcionar. Eu gostaria de que, pela graça e poder de Deus, vocês dissessem um bom dia bem alto. Bom dia! Ouviram? Pela graça e poder de Deus, estas mesmas vozes vão dizer daqui uns dias: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Este é o Senhor pelo qual nós esperávamos. Eles vão dizer, e vocês também. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vou poder passar um pedacinho do que esses missionários fazem no campo. Você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Nós estamos preparando um vídeo para mostrar a vocês isso, para que vocês, pela graça e poder de Deus, possam estar envolvidos de forma bem pessoal em cada um desses detalhes. Nós, esta madrugada, lemos pela graça e poder de Deus partes muito importantes do povo do Senhor. Ontem tínhamos acabado de estudar que eles passaram o Mar Vermelho, que o Senhor Deus exterminou com o povo que os perseguia, mas não sem antes ter dado todas as chances para o povo do Egito. O Senhor Deus fez tudo o que podia e o Senhor Deus só termina com o povo quando não há mais chance para ele. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Toda pessoa que morre é porque o Senhor Deus já fez tudo o que podia por ela, seja para salvação ou seja para perdição. Isso é muito sério. Foi assim com o povo do passado, é assim conosco hoje e com todas as pessoas que são envolvidas no trabalho do Senhor. Mas hoje nós vamos trabalhar uma outra parte. Este povo, então, estava vindo em direção ao local que a nuvem, que o próprio Deus os estava guiando.
O Senhor Deus os estava guiando para algumas situações que eu preciso chamar a atenção de vocês. Mara, ali estava uma fonte onde o povo vinha sem provisão e vinha correndo em direção àquele local dizendo água, água, água. Quando chegaram ali, Moisés já sabia, por conhecer o local, que a água era amarga, sim ou não? Eu fico imaginando como estava o coração de Moisés. Como é que estava o coração desse homem? Que angústia, que situação. E ali estava o homem que estava encarregado de levar aquela multidão com sede. Você já passou por sede? Eu acho sede mais difícil do que a fome. Eu não sei se porque fome a gente tem uma reservinha, não é? Lá estamos nós com uma quantidade grande de material para poder ainda ser queimado, mas água não. E ali o povo correu e viu que a água era imprópria. Eu quero comentar com você. Quando você vê que alguma coisa não dá certo, você culpa quem? Eu queria que você pensasse. Adão culpou sua mulher e, consequentemente, a Deus. Ela, em consequência disso, também culpou tanto a Deus quanto as circunstâncias. Você culpa quem quando algo não dá certo? E quem os havia guiado até ali? Responda. Para quê? Às vezes o Senhor Deus permite que passemos por situações difíceis a fim de nos ensinar outras situações. Ontem no culto que o Jair fez à noite, ele disse assim, Deus os está provando para aprová-los. E eu fiquei com esse som ouvindo na minha cabeça. E o Senhor Deus tem na sua misericórdia, tem nos dado a grata chance de sermos provados, para que a gente pense o que nós estamos fazendo. E eu fico pensando que árvore era aquela, que madeira era aquela que foi jogada na água. Nós estamos ali trabalhando com aquilo que Joana trabalha no Centro de Vida Saudável, né? Tratando de fazer alguns chazinhos, só que em chá muito mais, uma quantidade muito maior, sim ou não? Lá estava ali estava o povo de Israel trabalhando ou vivenciando a história como Deus havia plantado, que Deus tem solução para situações amargas e difíceis a quais nós somos submetidos. Mas eu quero comentar o que aconteceu dali em diante. O capítulo 16, na história do povo Israel, para que o povo compreenda hoje, o povo do mundo atual compreenda, como Deus trabalha frente às situações do mundo e como Deus já tinha instituído a questão do sábado, é o capítulo 16 de Êxodo. O capítulo 16 de Êxodo é um capítulo poderoso. Eu quero chamar aqui meus dois filhos, venha cá, Jair, vem cá, Eliane, e eu quero apresentá-los de uma certa maneira, comentar alguns detalhes. Venha cá perto de mim, fica um do lado do outro aqui, para eu ficar escudada. Queridos, eu sei que vocês ainda não conheciam esses dois missionários. Esta moça está já 11 anos no campo, é Eliane. Já vai fazer 11 anos que ela está trabalhando. Ela foi uma das primeiras turmas que nós tivemos aqui. Ela era dona de uma escola. Quando ela ouviu o chamado de Deus, essa moça deixou tudo e disse, eu vou trabalhar para o Senhor no campo. E já tem saído em tantas cidades diferentes, em tantos estados brasileiros para fazer o trabalho do Senhor. E hoje ela é uma das dirigentes, que faz um trabalho itinerante, onde os missionários estão para poder servi-los. Jair está aqui do meu lado, Jairzinho, é um servo do Senhor que veio servir a Deus aqui com sua esposa, Dani, que está aqui conosco também, e eles são fundadores de igrejas. Como vocês sabem, nós só vamos a locais onde a igreja ainda não chegou, locais sem presença adventista. E esses dois missionários é que vão falar com vocês hoje de manhã, explicar esses textos. Eu vou ficar sentadinho ali, falando uma série de detalhezinhos um após outro, e cada um de nós observando e orando, para que esse dia você compreenda que o Senhor Deus, quando abre o céu para nós, quando Ele nos manda ir para algum lugar, Ele sabe por que o está fazendo. O Senhor Deus jamais pede alguma coisa de seus filhos sem uma solução definida. O Senhor Deus nos permite passar por dificuldades, mas com solução definida, ok? Então que Deus abençoe você ao ouvi-los hoje. Olá, bom dia a todos. Bom dia. É um grande prazer voltar para casa. Vocês não imaginam a alegria do meu coração ao voltar neste lugar que me formou, ajudou para que eu pudesse estar preparado para concluir a última obra da história da Terra. Amém. Estou muito feliz em reencontrar os meus irmãos queridos. Como disse a nossa mãe Maísa, o meu nome é Jair, sou da 10ª turma do ano 2018 e estou pela graça de Deus trabalhando na obra do Senhor lá fora. Estou aqui com muita honra ao lado da minha coordenadora. Louvado seja Deus.
Também estou muito feliz, agradecida. Eu posso dizer a minha vida antes da Escola de Profetas, a minha vida depois da Escola de Profetas, porque aqui foi onde eu aprendi detalhes importantes que vemos nos livros e na Bíblia, todos os dias no ano bíblico. O campo missionário é a extensão da Escola de Profetas. Se nós não trabalharmos com diligência, com aquilo que nós aprendemos, não vai funcionar. Então, por isso que o campo funciona, por isso que a coordenação funciona, por isso que cidades são erguidas pelo poder de Deus, pela sua mão poderosa, porque ao ouvirmos as instruções, nós temos que lutar com o nosso Deus para que Ele transforme o nosso caráter, para que assim melhor nós possamos servir. E um grande historiador da minha cidade, chamado Miguel Porfírio, que hoje dorme e que me chamou muita atenção, conheci desde criança. Ele ensinava, dava algumas aulas de história lá no colégio que eu estudei, e também eu convidei, o período que eu tinha escola, ele também dava as instruções também de história lá para as minhas crianças, na escola Casa de Criança. E ele, uma citação dele, de um dos livros, Fatos e Memórias, ele fez 2 volumes, me chamou muita atenção, que ele disse assim: um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então, nós temos a grande ferramenta que é a palavra de Deus. E temos também a pena inspirada que o Senhor nos deixou. Nós temos instruções, tudo escrito, para nos orientar e para buscarmos em Deus o poder para seguirmos com diligência a sua vontade. E dessa forma não tem como errar. Nós só temos como acertar. E quando errarmos, recorrermos ao Senhor, que Ele nos auxiliará, assim como Ele auxiliou o seu povo no passado. E me chamou muita atenção quando a mamãe aqui falou, a nossa professora Maísa, a nossa mamãe espiritual, nos falou aqui a respeito ali das águas de Mara. Nós vemos aqui do Mar Vermelho ao Sinai, o capítulo 26 do livro. E ali o povo, quando terminou de ser liberto, que estavam felizes, alegres, contentes, cheios de regozijo de ver aquelas grandes maravilhas e aqueles milagres. No mesmo instante, ali eles estavam alegres, e no mesmo instante, mais durante, o segundo parágrafo, 3 dias enquanto viajavam, não puderam achar água. E logo ali nesse parágrafo aí vai mostrar que eles murmuraram, que eles reclamaram. Então, mostrando aí a inconstância. Nesse capítulo que eu estudei hoje, também na Bíblia, alguns pontos me chamaram a atenção. 4 pontos importantes me chamaram muita atenção e que eu tomei nota, porque quando nós lemos essas preciosidades, nós temos uma responsabilidade de lutarmos com Deus para aprender e sermos constantes e diligentes naquilo que aprendemos. Não adianta ler por lermos, por entender, por ter uma capacidade de entendimento, de explicação, se isso não fizer uma mudança na nossa vida. E 4 pontos importantes que me chamam a atenção. Primeiro, nós devemos reconhecer que realmente não somos nada, não somos ninguém, que vimos ontem que o irmão Francinaldo colocou muito bem aqui na frente. Nós devemos buscar também a dependência de Deus, assim como nós vimos aí com o líder Moisés, que também teve as suas quedas, as suas lutas, mas que lutou e ele foi diligente até o fim. Nós devemos aprender também uma obediência pronta, né? Que a obediência atrasada, né? Desobediência. E devemos também ter uma ação de perseverança e constância de acordo com assim diz o Senhor. Se esses pontos nós, quando estudarmos, não buscarmos isso não vai servir de nada para nós. Isso é um alerta para cada um de nós aqui como missionários e para todos os nossos amigos que nos assistem também. Que esse estudo, esse ano bíblico, que é um grande presente que está aberto ao público para o mundo inteiro, aprender também um pouco mais, né, de Deus. Que isso fez grande diferença em nossa vida e o Senhor tem nos usado como seus instrumentos por onde Ele coloca a planta dos nossos pés. Amém. Além do capítulo 26 do livro Patriarcas e Profetas, nós também estudamos os capítulos 16 e 17 de Êxodo e o capítulo também 18. Eu gostaria que vocês lessem comigo a partir do versículo 1 do capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação
dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Preste atenção nesses detalhes que a Bíblia apresenta. A Bíblia, a palavra de Deus, fez questão de mostrar que eles saíram primeiro de Elim. Elim era um oásis, era um local muito bom, um local com água. E saíram de Elim, após aquela situação ali das águas amargas, e foram para o deserto de Sim. E a Bíblia diz que o deserto de Sim está entre Elim e o Sinai, ou seja, eles ainda não haviam chegado ao Sinai. Então, olha o que acontece agora a partir do verso 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, olha essa palavra se repetindo, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Queridos irmãos, o povo de Deus estava logo após grandes milagres que Deus havia realizado em favor do seu povo. Eles já haviam sido libertos do cativeiro egípcio, haviam passado pelo meio do mar, Deus já havia dado para eles uma condição de água para eles beberem, mas o povo, ao não olhar para trás e ver os milagres de Deus, eles começam a murmurar. Isso me chama muito a atenção. Isso acontece muito com a igreja hoje, acontece conosco. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós tendemos a enxergar apenas os problemas. E isso é muito sério. A murmuração não é um pecadinho qualquer, é um pecado que pode nos trazer a derrota eterna. Eu queria que vocês lessem comigo rapidamente o que está lá em 1 Coríntios. Rapidinho, vamos lá em 1 Coríntios. Depois eu vou dar um tópico sobre murmuração do livro. Sobre o quê? Depois eu vou falar de murmuração do livro. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 9, 10 e 11. Olha o que diz aqui. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Agora o verso 10. Nem o quê? Murmureis, como alguns deles murmuraram. E qual é a consequência disso? Foram destruídos pelo exterminador. Verso 11 diz que essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Queridos irmãos, geralmente nós começamos a murmurar e culpar sempre o outro, como já foi dito aqui pela mãe Maísa. E geralmente isso acontece logo direcionado à liderança. Queridos, o que é que Moisés fala aqui? O que foi que ele escreveu em relação à murmuração contra a liderança? Você é alguém que tem murmurado contra a igreja? Você é alguém que tem falado mal dos líderes que o próprio Deus instituiu para governar, não os próprios líderes governarem, mas serem porta-vozes de Deus em relação ao seu povo? Veja o que diz o verso 8 do capítulo 16 de Êxodo. Olha o que acontece quando alguém murmura contra a liderança. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra quem? Contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Queridos,
é Deus quem está no controle da igreja. Se você começa a olhar para a igreja e ver defeitos e acha que você, na sua posição de membro, tem o dever ou o direito de querer mudar situações que estão acima de você, você está dizendo que Deus ele perdeu o controle da igreja. Deus ele tem o controle da igreja, ele tem o controle da nossa vida e tem o controle da liderança da igreja. Amém. Nós que somos cristãos, nós permanecemos dentro de um regime teocrático. Nós acreditamos que Deus é o governador. É Deus que está acima de todos os homens, inclusive os homens da igreja. E a professora Eliane gostaria de comentar também algo sobre isso. E isso me chama muito a atenção. No capítulo 26, na página 292, no livrão vermelho, Patriarcas e Profetas, o primeiro parágrafo que começa de mar ao povo, mais embaixo me chamou muito a atenção. Mesmo os príncipes e anciãos do povo se uniram nas queixas contra aqueles dirigentes que por Deus tinham sido designados. Então, mostrando aqui que a própria liderança, essa escola aqui, ela forma líderes. E nós não podemos tomar esse tipo de atitude, esse tipo de posição contra os nossos líderes da igreja, contra os nossos líderes da escola de profetas, contra nossos líderes de qualquer local onde Deus coloca a planta do nosso pé, porque Deus é quem está no comando da sua igreja. Ele vai colocar cada coisa em cada lugar. O nosso papel é sermos diligentes e fiéis e termos a sabedoria e o poder de Deus. Nós não podemos fazer montim, estar nessa posição de como líderes reclamando. Aqui os príncipes, os próprios líderes, os próprios anciãos que estavam aqui a reclamar e a murmurar. Então nós não podemos tomar esse tipo de atitude e posição. Nós temos que tomar a atitude e a posição de tirar dessa maldição. E mais, e quando o povo murmura, Deus vai nos levar à prova, né? Porque quando Ele nos leva às provações, às dificuldades, também Ele nos leva às privações, Ele tem um objetivo de nos tirar essa miséria, assim como Ele fez com o povo. E se nós não aceitarmos a sermos abnegados e fazermos a vontade de Deus, Ele vai nos levar a uma posição para que nos tire essa miséria, como foi o povo aqui, que tanto murmurou, e eles foram levados ali para os amalequitas, né? Por eles não aceitarem a correção, a repreensão, veio ali o inimigo para poder ali os destruírem. Então Deus ele trabalha dessa forma, com a misericórdia dele. Quando Deus nos leva uma provação, não é porque ele é mau, porque ele quer o nosso mal, porque ele vai usar todas as formas para nos chamar a atenção e para que mudemos de posição. Professora Eliane, antes da professora Joana fazer aqui um comentário, eu gostaria de confessar uma coisa para vocês. Nós fazemos parte de um ministério de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu confesso para vocês o seguinte: eu jamais faria parte deste ministério se fosse um ministério que passasse a maior parte do tempo para criticar a igreja, olhando os defeitos da igreja e achar que tem o direito e o dever de consertar. Eu faço parte do ministério da Escola de Profetas, queridos irmãos, porque é um ministério que anda lado a lado com a igreja e que sabe se colocar no lugar. E por isso, Deus ele nos tem recompensado essa atitude. E por isso o nosso campo, a nossa associação, tanto nos ama e nos ampara e nos apoia em tudo que nós fazemos. Professora Joana, por favor. Eu ia comentar justamente o que a Eliane terminou a fala dela, que a murmuração é uma brecha que você abre para o inimigo investir na sua vida. Porque quando o povo de Israel se pôs a murmurar, foi que o inimigo teve permissão de levantar os amalequitas contra eles. Então isso é muito sério. Quando nós nos colocamos a nos queixarmos, a murmurarmos pelo caminho que Deus nos conduziu, nós abrimos brechas para o inimigo investir na nossa vida. E eles estavam murmurando de situações que eram pura imaginação. Isso aqui me chamou extremamente a atenção. E outra, Deus chamou aquilo de pecaminosa incredulidade. Chamou aquela atitude deles dessa forma, para que eles pudessem entrar nessa situação. Eles deram muita brecha para o inimigo, muita brecha. E essa murmuração vai trazer uma falta de gratidão.
vai esquecer todos os feitos para trás. Então, se nós não tivermos o coração sempre agradecido, nós iremos rápido esquecer o que Deus tem feito, está fazendo, né, e fará em nosso meio. Geralmente quem murmura, quem reclama, está em falta. É alguém que tem alguma coisa errado, algo para resolver com Deus. E então começa a murmurar e reclamar por erros imaginários, para querer culpar os outros pela situação. E aqui eles começam a reclamar por uma situação aqui de comida. Eles começam a pedir carne, carne, carne. Veja o que diz aqui em Êxodo, no capítulo 16, verso 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações. Deus ouve as murmurações? Sim. Deus ouve todas as coisas. Deus sabe o que está no seu coração nesse momento. Você que está acompanhando aí em casa, Deus sabe o que você está pensando, Ele sabe de toda a sua vida. E é por isso que Ele te convidou para assistir esse culto que nós estamos prestando ao nosso Deus e ouvir as coisas que você está ouvindo. Com certeza Ele quer mudar algo na sua vida, como Ele quer mudar na minha vida também. Veja lá, verso 11. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês acham que Deus, ele era da vontade do coração de Deus dar carne, dar as codornizes para o povo? Não. E por que Deus então deu a carne para eles comerem? Para prová-los por causa da dureza do quê? Do coração. A gente sabe que não é a vontade de Deus porque nós não encontramos essa alimentação como plano original lá no Gênesis, não é? Mas então Deus ele mostra qual era a vontade dele para o povo. Veja o que é que diz os versículos seguintes. Verso 13. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Isso à tarde. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Amém. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é o que você coma, o que o seu apetite pervertido pede, com a natureza corrompida. A vontade de Deus é que Ele providencie o alimento que nós devamos comer. Aí olha o que continua, olha que coisa linda essa parte agora. Veja só o verso 16. Espera só um minutinho, Jair. Perdão, você tem que falar daí. Eu preciso falar uma coisa para você entender. Quem foi que começou a reclamar e pedir carne? Abra a sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 11. Rapidinho, rapidinho, antes do Jair entrar nessa parte tão importante. Números capítulo 11, por favor. Observe quem foi no meio do povo de Israel que incomodou o povo todo para que o povo todo pedisse isso. Números capítulo 11. Não era o desejo de Deus. Também, mamãe. Isso, filhinha. Aí eu tô com saudade e eu também, porque eu te amo. Eu também te amo, filha. Números 11, verso 4, olha o que diz aqui. Presta atenção que vocês vão ouvir. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos alhos silvestres, e das cebolas e dos alhos. Como pode? E vocês sabem como foi que eles chamaram o maná que Deus havia mandado? Números 21, verso 5. Vai avante um pouquinho. Números 21, olha o que eles disseram. Eu achei, mamãe. Achou, filha? Olha só, leia. Ó, Números 21. Mamãe, ó. Muito bem, isso mesmo. Números 21, verso 5, diz assim: e falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta esse miserável pão. Eles chamavam pão de quê? Miserável. A comida veganinha que Deus tinha dado, eles chamavam de quê?
Miserável. Presta atenção, mas que pão era esse? Salmo 78, corre lá. Salmo 78, rapidinho, verso 25. O Senhor Deus vai nos dizer... Salmo 78, verso 25. O Senhor Deus nos diz o que era este pão que eles chamavam de miserável. O que era este pão que eles diziam que era miserável, que eles não aguentavam mais comer. Verso 25. Cada um comeu o pão dos anjos. É o material que vem do céu? Sim ou não, senhores? Aí no Salmo 78 ainda, no verso 18, o Senhor Deus diz a quem eles estavam tentando ao pedir carne. Verso 18. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o quê? Olha o que Jair te explicou para nós. O apetite. Não era por necessidade, era pelo gosto. Vocês entenderam a diferença? Então, quando vemos aqui a situação, né, as murmurações, não era contra Moisés, era contra o Senhor, como eles disseram. E o que nós temos que pensar quando tomamos a mesma atitude? Assim como Jair disse no capítulo 10 de Coríntios, o Senhor Deus nos dá uma revelação de que isso não é uma coisa simples. Isso foi deixado escrito para aviso nosso. E irmãos, vocês que estão em casa têm que parar para pensar sobre isso em nome de Jesus. A alimentação de Deus tem 3 estágios. A alimentação ideal, que é frutas, verduras, que são os legumes. A alimentação tolerada, que são as carnes limpas, mas não é a vontade de Deus. Deus tolera, porque a gente insiste muito. E a alimentação condenada, que são animais imundos. Agora, qual seria o ideal? Aonde você quer chegar? Obrigada, filha. Então vamos ler agora o verso 16. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns, mas outros menos. Então o nosso Deus, ele deu uma ordem. Aquela comida do céu iria cair e todas as pessoas, cada um, não é assim que diz a Bíblia? Cada um deveria ir ali e pegar a sua porção. Quando fala cada um, vocês acham que as mulheres estão incluídas nisso? Os homens, é claro, também. E as crianças? Por que as crianças elas deveriam também ir lá e pegar um pouquinho da sua porção? A senhora poderia falar um pouco? Com certeza. Irmãos, às vezes nós pensamos assim, meu filhinho é muito pequenininho para estar aqui, ele não pode, ele deveria estar dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, mamãe que está em casa. Não foi assim que o Senhor Deus comentou quando ele estava treinando o povo para entrar em Canaã. Os filhinhos acordavam de madrugada, iam lá buscar o pão do céu junto com as suas mães, porque cada pessoa tinha que pegar para si, e os filhos eram ensinados a pegar para si. Eu queria que vocês vissem o Pedrinho ali junto com a mamãe dele. O Pedrinho é pequeno. Olha ali, ó, meu esposo vai mostrar. Ali está o Pedrinho junto com a mãe e o pai. São 2 missionários com seu filho pequeno. E por que a criança está junto aqui? Isso é muito importante. Porque ela também tem que aprender a pegar o pão do céu. A criança tem que pegar o maná. A criança tem que correr e pegar, Jair. Se ela não pegar, ela vai entender que isso vai vir sem nenhum esforço. E era o pão do céu. Era Jesus que estava descendo. Ela tem que pegar Jesus. Compreende? E a importância desse maná no livrão Patriarcas e Profetas, 298, no 2º parágrafo, que diz o seguinte: fendeu as penhas no deserto e deu-lhe de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr água como rios. Moisés feriu a rocha, mas também era o Filho de Deus, que era velado na nuvem. Tanto o maná como a água que estava ali, como a nuvem que era a sombra, como a nuvem que era o fogo que aquecia, era Jesus no meio do povo. E por isso a importância de buscarmos nas primeiras horas, né, esse maná, desde os pequeninos até o maior. Vocês lembram que no início eu chamei a atenção de todos que essa situação do maná aconteceu no deserto de Sim, e que o deserto de Sim estava entre Elim e o Sinai, que eles ainda não haviam chegado no Sinai. E todos nós sabemos que no Sinai o Senhor entregou para Moisés as tábuas dos 10 mandamentos.
Porém, no verso 4 do capítulo 16, algo nos chama a atenção para isso. Olha o que diz aqui. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha o quê? Lei. Na minha lei ou não. Antes do povo de Israel chegar ao Sinai, a lei já existia, sim ou não? Sim. A lei já existia. E para especificar essa lei, veja o que é que Deus fala. Olha aqui, vamos ver aqui esse ponto interessante. No verso 22 do capítulo, no mesmo capítulo, capítulo 16, a partir do verso 22. Vocês lembram que Deus ele disse o seguinte ao povo: vocês podem colher do maná todos os dias a porção suficiente para aquele dia. Mas no sexto dia eles deveriam comer o quê? Eles deveriam colher em dobro, na verdade, né? Eles deveriam comer em dobro. Eles deveriam guardar uma porção, a segunda porção, para o sábado. Aí veja o que acontece a partir do verso 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, né? Como Deus havia ordenado. 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Olha só, os principais da congregação foram lá reclamar com Moisés. Moisés, tem gente aí que na sexta-feira, no sexto dia, está colhendo o maná em dobro. E olha o que é que Moisés diz, verso 23. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu aos bichos. Queridos, tinha alguns que desobedeciam a Deus durante a semana, e eles guardavam para o outro dia, e Deus disse que não era para fazer isso. Então, se ele pegasse na terça-feira e guardasse para a quarta, na quarta estava cheirando mal, estava estragado. Mas quando eles colhiam na sexta, para o sábado, no sábado estava perfeito, bom, do jeito que descia do céu. Sábado não caía. No sábado, exatamente no sábado, não caía. Aí, olha aqui o verso 26. 6 dias o colhereis, mas no sétimo dia é o quê? O sábado, e nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Agora presta atenção nessa parte. O que eu estava dizendo sobre a especificação dos mandamentos. Verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar o quê? Os meus mandamentos. Eles transgrediram o sábado, e Deus então diz assim: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eu quero chamar você a atenção para o que está em Tiago no capítulo 2, verso 10, rapidamente, que explica o que é que o Senhor Deus está falando aqui. Corre lá, rapidinho, Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, verso 10. Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de quantos? De todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Queridos irmãos, o sábado é um mandamento da lei de Deus. E aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, como diz a palavra de Deus, quebrou a lei inteira. Também não adianta eu guardar o sábado e quebrar um outro mandamento. Deus ele faz essa advertência para o seu povo. Eu gostaria de fazer um comentário aqui no livro, que está aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 207, onde diz o seguinte: no parágrafo que começa cada semana. Cada semana, durante sua longa peregrinação no deserto, os israelitas testemunharam tríplice milagre.
destinado a impressionar-lhes o espírito com a santidade do sábado. Uma dobrada quantidade de maná caía no 6º dia. Nada caía no 7º, e a porção necessária para o sábado conservava-se fresca e pura, enquanto qualquer quantidade que se deixava de um dia para o outro, em outra ocasião se tornava imprópria para o uso. Deus queria impressionar o coração da sua igreja, do seu povo, para a santidade do santo dia do Senhor. Em breve nós estaremos aqui no ano bíblico, nos próximos capítulos, falando um pouco mais sobre o sábado e sobre a santidade da lei de Deus. E aqui, para encerrarmos o texto, que era para ter lido naquela hora, era esse, que era do maná, que diz o seguinte: o maná caído do céu para o sustento de Israel era um tipo daquele que veio de Deus para dar vida ao mundo. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Amém. E nós precisamos nos alimentar, né, desse maná e nos fortalecer pelo poder dele. E temos muitas outras inúmeras lições nesse capítulo de hoje. Quantas provas o povo passou, Deus chamando o povo para mudarem de vida. A questão ali quando estava Moisés na luta ali contra os amalequitas, e que ali o líder ele foi ajudado, né, por Arão, né, pelo Ur, que nós devemos ajudar os nossos líderes com orações, ajudar com o trabalho. Nós não devemos criticar e colocar o trabalho abaixo, mas nós devemos erguer e fortalecer os nossos líderes que estão sendo direcionados por Deus. E outra coisa muito importante também que me chamou a atenção, a posição do Jetro, sogro de Moisés, né, que Moisés estava ali com várias responsabilidades, uma multidão de pessoas, que nós vimos ontem, mais ou menos 3 milhões de pessoas, e ele estava sobrecarregado com tanto trabalho, e Jetro ali deu uma orientação de Deus e foi acatada, e dessa forma conseguiu o povo ser conduzido de uma melhor forma. E eu vou encerrar no livrão o último parágrafo, lá onde já a aurora dourava. Aí lá mais embaixo um pouquinho diz assim, ó: o homem era levado a sentir sua ignorância e fraqueza na presença daquele que pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías 42:12 diz: ali deveria Israel receber a revelação mais maravilhosa que por Deus já foi feita aos homens. Ali o Senhor reunira seu povo para que os pudessem impressionar com a santidade de seus mandamentos, declarando de viva voz a sua santa lei. Grandes e radicais mudanças deveriam operar-se neles, pois que a influência degradante da servidão e a prolongada associação com a idolatria lhes havia deixado seus traços nos hábitos e caráter. Deus estava a agir a fim de erguê-los a um nível moral mais elevado, outorgando-lhes um conhecimento de si. E Deus tem nos dado essa chance, essa oportunidade. Ele nos trouxe esse lugar para que o nosso caráter fosse moldado e transformado, para que nós pudéssemos aprender de Deus a forma certa de viver, o estilo de vida que a Bíblia apresenta, e assim também apresentarmos ao mundo a forma certa de viver. E que nós possamos receber essas bênçãos, no nosso coração acolher e levar a multidões aí afora. Querido irmão, querida irmã que nos assiste nesse momento, o povo de Deus estava ali 400 anos como escravo na terra do Egito. O Egito era uma superpotência, mas eu quero dizer para você que acima de qualquer superpotência existe a onipotência de Deus. Amém. E você entenda que Deus ele é o provedor. Ele vai sustentar você até um dia chegarmos para morar com Ele para sempre nas mansões celestiais. Amém. Obrigada. Filhos, fique aqui comigo para a gente orar. Um detalhe poderosíssimo, irmãos. O Moisés teve suas mãos seguradas e apoiadas na hora da briga e da luta com os amalequitas por 2 servos deles. Não tem como trabalhar sozinhos sem a força um do outro. Então, pela graça e poder de Deus, enquanto lá estava Josué e Caleb segurando os braços de Moisés, enquanto as mãos estavam para o alto, em direção ao Deus eterno, eles ganhavam a guerra. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês, os alunos que vêm antes para essa escola e que lutam aqui para que outros possam estudar, porque vocês sabem, né,
que alguns vêm antes e trabalham para que os outros possam estudar. Nos ajudam a trabalhar. Quantos aqui vieram antes da data do início do trabalho, do início do ano letivo? Quero ver as mãos. Maria veio, quem mais? Samara, quem mais veio antes? A Joana veio, olha, Júnior veio, olha bem, ali está o Léo também, vários alunos que estudaram nessa casa. E eu também. Você também, filha? Ela também. Vieram antes para que os outros pudessem estudar. Sempre alguém tem que levantar e segurar as mãos de quem está lutando. Irmãos, mais uns dias. Aquele que deu a lei no Sinai, que é o que vamos estudar amanhã. Irmãos, vocês não podem perder. O capítulo 19 a 24 de Êxodo é extremamente sério para nosso preparo para chegar em Canaã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos encha de bênçãos e coragem. E ao orarmos agora, que você seja alcançado, que a bênção de Deus, pela sua lei, olha só, que Deus nos abençoe para que a lei de Deus seja força e coragem para nos ensinar como devem viver o povo que está se preparando para chegar ao céu. Vamos orar, filhos? Bendito seja o teu nome, porque o Senhor não desampara os seus filhos, porque nós temos certeza absoluta que aquele que esteve com Israel, aquele que orientou Israel, pode até nos levar a decepções para nos ensinar, Senhor, e nos guiando por este caminho onde vai nos preparar para entrar em Canaã. O Senhor ratifica a sua lei, o Senhor nos mostra a sua vontade, o Senhor diz para nós: até quando vocês vão descumprir os meus mandamentos e minhas leis? Lembrai-vos que eu vos dei o sábado. Senhor, em nome de Jesus, ajuda para que as pessoas que estão ouvindo, para que nós que estamos aqui, sejamos despertados para entender que o Senhor é Deus, que quando o Senhor diz, o Senhor não muda. Abençoa-nos com a bênção do sábado, abençoa-nos com a bênção do teu poder, ajuda-nos a guardar a tua lei, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e que Deus te fortaleça e até amanhã.